não vê batismo com o Espírito Santo, né? Não é que Deus deixou de batizar, não. Não é que Deus mudou o seu propósito, não. É que nós perdemos o interesse. Porque Deus não faz nada, irmãos, na nossa vida sem antes nós demonstrarmos a Ele interesse em receber isso. Quando nós demonstramos interesse e pedimos a Deus, Ele faz. Porque a lei de Deus é essa: pedir e dar-se-vos-á. O que procura, acha. O que busca, encontra. Não é assim? Então, isso é uma lei, irmãos. Se recebe, só se pedir. Só encontra quem procura. Então, não vai acontecer nada na nossa vida se nós não fizermos a nossa parte. Amém? E falar sobre o Espírito Santo, nós vamos ler alguns textos para você entender o que Deus colocou no meu coração aqui, irmãos. Porque Deus é um ser organizado. Tudo que Deus fez, irmãos, tudo que Deus faz, existe uma ordem. Deus não trabalha de qualquer maneira. Tem muitas pessoas que não são abençoadas por Deus porque Ele não organiza a sua própria vida. E Deus é um ser organizado. Pode ver lá na criação como que Deus trabalhou. Primeira coisa que Deus fez: haja luz. Primeira coisa, estava tudo escuro, haja luz. Depois Deus viu que a luz era boa e fez o quê? Separou ela das trevas. Vamos separar isso aqui, deixar misturado não. E Deus foi então por etapa, numa ordem, organização. E o agir de Deus na nossa vida depende disso. João Batista, o precursor, né? O anjo do Senhor que foi profetizado, que viria adiante de Cristo para preparar o caminho da vida de Jesus. E a Bíblia diz, o próprio João Batista confessa que alguém veio até ele. Alguém veio até João Batista. Ele estava, quem sabe, na sua casa, com a sua família, e o Senhor veio a João Batista. Ele não revela como, se foi um anjo, se foi uma voz. Veio a ele e disse para ele: olha, você vai começar a pregar agora e vai começar a batizar as pessoas nas águas. João Batista diz que alguém foi, procurou ele, mandou ele batizar com água e disse: olha, você vai batizar com água, mas virá outro depois de você, mais poderoso que você, que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aí João ficou por entender: mas quem será ele? Como que eu vou reconhecer ele? Fica tranquilo, aquele que você vê descer o Espírito sobre ele é esse. João disse com a sua própria boca que foi assim que Deus falou para ele que ele reconheceria Jesus. E João começou a batizar. Ele foi para o Rio Jordão e começou a batizar as pessoas. E o próprio texto diz: João batizava para arrependimento. Primeira coisa, irmão, para ser batizado, né? Vamos dar uma palhinha aqui no batismo de água também, né? Para ser batizado em água precisa ter arrependimento. A pessoa precisa se arrepender da vida que ele levava, dos erros que ele cometia, para poder ser batizado. Então João, todos que vinham a ele dizia: a primeira coisa, você quer ser batizado? Tem que arrepender. O batismo de João era chamado batismo do arrependimento. E ele ensinava: vai vir, eu estou batizando só nas águas, vai vir um outro aí que vai batizar com o Espírito Santo. O que me chamou a atenção nesse texto é que João diz assim: o que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. João fala de duas ações: batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então não é só uma ação que ia acontecer na vida das pessoas que aceitaram. Quando Jesus veio, então, uma grande multidão começou a seguir Jesus. Os discípulos de João abandonaram João agora, porque descobriram que João não era o Cristo. O Cristo era Jesus. Aleluia. E começaram a seguir Jesus.
3 anos seguindo Jesus. Jesus pregando, ensinando. E o próprio Jesus, no Evangelho segundo João, capítulo 15, ele disse que os discípulos já estavam limpos pela palavra que ouviam dele todos os dias. E Jesus, irmão, sempre, principalmente no Evangelho de João, Jesus começou a falar a respeito do Espírito Santo. Ele disse: ó, eu vou ter que ir, mas eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar outro para que fique com vocês. Jesus começou a ensinar. E uma das passagens de Jesus que me chamou a atenção no Evangelho de João, eu vou ler, você acompanha aí. Capítulo 14, verso 17 diz assim: e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus estava dizendo aqui para os discípulos que ele enviaria. Eu rogarei ao Pai. Ele está dizendo: eu vou pedir para o Pai e ele vai mandar o Espírito da verdade. Esse Espírito da verdade, o mundo não pode receber ele, porque não vê e nem conhece, mas vocês conhecem ele. Aleluia. E ele diz: por que vocês conhecem ele? Porque ele habita convosco e estará em vós. Aqui também Jesus fala de 2 ações. Ele diz assim: o Espírito Santo está convosco. Estar com não é estar em. Vocês conseguiram entender? Estar com é estar junto. Por quê? O Espírito Santo estava na vida de Jesus. Diga assim: o Espírito Santo estava na vida de Jesus. Por quê? Quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele. Ele mesmo disse isso: o Espírito Santo é sobre mim, porque me ungiu para perdoar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito Santo estava em Jesus, e Jesus estava com os discípulos. Então, os discípulos automaticamente viviam com o Espírito Santo, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro dos discípulos, estava com. Jesus disse: mas um dia estará em vós. Deu para entender? Andava junto com o Espírito Santo, os discípulos, mas o Espírito Santo ainda não estava dentro dos discípulos. Mas Jesus estava dizendo assim: um dia ele estará em vocês. Hoje ele está com vocês, mas amanhã ele estará em vós. Era uma promessa de Jesus, que um dia os discípulos não iam mais andar com o Espírito Santo, não, iam estar com ele dentro de cada um deles. Jesus então foi crucificado. Quando ele ressuscita dos mortos, no capítulo 22, capítulo 20, verso 22 de João, Jesus aparece para os discípulos. Verso 21 e 22 diz assim: disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Jesus ressuscitou dos mortos, apareceu em várias ocasiões para os discípulos, apareceu para uma multidão de 500, apareceu para os 2 discípulos no caminho de Emaús, apareceu uma vez para os discípulos, foi quando ele se apresentou para Tomé, disse: olha minha mão, vê. E a última aparição de Jesus, todos os discípulos
discípulos estavam reunidos, trancados, escondidos dentro de uma casa, com medo da perseguição. E Jesus então aparece para eles de porta fechada. Aparece assim do nada, dentro da casa, como um fantasma. Aleluia. E disse: Pai seja convosco. Não tema, sou eu. Mostra as mãos, mostra o lado que foi furado. E Jesus então olha para os discípulos e diz o seguinte: recebei o Espírito Santo. E assoprou sobre os discípulos. Aquilo não era uma coisa futura, aquilo estava acontecendo. Os discípulos receberam o Espírito Santo. Mas o que me chama a atenção, ninguém falou língua estranha aqui. Ninguém falou língua estranha. Ninguém profetizou. Mas receberam o Espírito Santo. Isso aqui, Jesus estava cumprindo aquela promessa, que um dia o Espírito Santo vivia com eles. Mas um dia o Espírito Santo estaria dentro deles. Dentro deles. Guarde essa palavra. Dentro deles. Morando em cada um deles. Então Jesus aparece agora de receber o Espírito Santo. Alguns dias depois, mais ou menos, eu acredito que 15, 20 dias depois disso, acontece o que nós temos registrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam reunidos ou assentados, e foram vistas línguas repartidas sobre cada um deles. E aí começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Aleluia. E foram vestidos de poder. Então eu quero que você entenda, eu quero fazer você entender hoje essas duas ações do Espírito Santo de que João falou que Jesus ia fazer. João disse que Jesus ia batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele não disse que Jesus ia batizar só com o Espírito Santo. Ele disse de um batismo com o Espírito Santo e com fogo. Aí nós vamos analisar então para você entender o porquê que se fazia tão necessário disso. Batismo com o Espírito Santo e batismo com fogo. Primeiro, batismo. Por que batismo? O que significa batismo? Por que uma pessoa é batizada? Qual o significado de uma pessoa ser batizada? Você já parou para pensar nisso? Batismo acontece vamos dizer assim, em vários grupos, movimentos de pessoas que se reúnem. Existe um batismo. O batismo significa a iniciação. Uma pessoa que quer fazer parte de um grupo. Então a primeira coisa que ele tem que passar é por um batismo. Existe batismo por aí, irmão, que só o sangue de Jesus, né? Em certos grupos até violento, grupos em gangues. Um camarada quer fazer parte de uma gangue, ele tem que passar por um batismo de iniciação. E Jesus trouxe, irmãos, o que Jesus trouxe? Uma nova aliança com Deus. Jesus trouxe um novo pacto com Deus. Jesus deu início a uma igreja. Não existia a igreja de Cristo. Existia o povo de Israel, mas a igreja de Deus não existia. Jesus fez o quê? Ele iniciou uma igreja. E para fazer parte dessa igreja, para entrar nessa igreja, precisa passar pelo batismo. E não é, irmãos, o batismo de água, viu? Para fazer parte da igreja Assembleia de Deus, para fazer parte da igreja Deus é Amor, para fazer parte da igreja presbiteriana, para fazer parte da igreja quadrangular, você precisa batizar nas águas para fazer parte dela. Mas para fazer parte da igreja de Cristo, a que vai morar no céu,
O batismo inicial é o batismo com o Espírito Santo. Aí eu vou explicar o que é o batismo com o Espírito Santo. Sabe por quê? Hoje é o primeiro dia da campanha. Você precisa entender como que funciona para você buscar de acordo e você receber. Amém? Agora vocês vão entender. No livro do profeta Joel, capítulo 2, o verso 28 especificamente fala da promessa. E lá, só que lá diz assim, ó. E depois, Joel capítulo 2, o verso 28 em específico fala assim, ó. E há de ser que depois derramarei do meu espírito sobre toda carne. Por que o profeta escreveu assim, ó? E será que depois? Isso quer dizer que alguma coisa teria que acontecer antes do Espírito Santo ser derramado. Só que se nós formos ler do verso 18 em diante, nós vamos entender o que teria que acontecer primeiro. O verso 18 até o verso 27 fala de restauração. Fala de uma terra desolada, de uma terra sofrida, de um povo abandonado e uma promessa de Deus, restaurar tudo isso. Restaurar a terra, restaurar o povo, restaurar a aliança, ter o povo de novo, abençoar o povo. E depois dessa restauração, o derramar do Espírito Santo. Então, quando Jesus começou a pregar, foi essa restauração. Jesus começou a restaurar a humanidade através da palavra. Ele começou a restaurar as pessoas. Ele começou a curar os enfermos, a libertar os oprimidos. Ele começou a transformar as pessoas. As pessoas eram possessas de demônio, agora estavam livres, libertas. As pessoas eram possessas de enfermidades, agora estavam livres, curadas. As pessoas viviam na tristeza, na angústia, na solidão, ouviam Jesus falar, se sentiam livres, libertas, para seguir a Deus. Começaram a ser livres da escravidão, da escuridão, e começaram a enxergar a luz, o caminho, e começaram a seguir o caminho. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então as pessoas começaram a enxergar o caminho que era Jesus, e começaram a segui-lo. Então começou a haver uma mudança, uma transformação, tanto que essa transformação foi tão grande, essa restauração foi tão grande, que começou a incomodar as pessoas, os poderosos da época, começou a incomodar os reis, começou a incomodar os príncipes, começou a incomodar as autoridades religiosas do tempo de Jesus. Ficaram incomodadas, queriam prender, queriam matar Jesus, porque Jesus era um revolucionário. Ele começou uma revolução, ele começou a mudar as pessoas, e essa mudança, irmãos, começou a refletir na sociedade. Ele pregava a justiça. Jesus não apoiava nem A e nem B, era a justiça que estava sendo feita, que estava sendo ministrada por ele. Então Jesus começou a restaurar a humanidade. Só que depois de restaurado, havia uma promessa não só de restauração, mas de um derramar do Espírito Santo. Quando Jesus morreu na cruz, irmãos, que ele foi crucificado, ele derramou o seu sangue. O sangue de Jesus foi para redimir o pecado. Em outras palavras, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. E Jesus ressuscitou. Agora ele não era mais o Jesus de Nazaré. Agora ele era Jesus, o Eterno, o Rei dos Reis. Agora ele era o Senhor, o Senhor. Agora ele não era mais limitado. Agora ninguém mais podia tocar em Jesus, prender Jesus. Agora ninguém mais podia fazer isso, porque agora ele era o Todo-Poderoso. E ele enfatiza isso quando ele aparece para os discípulos e diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então agora ele era o Todo-Poderoso, que ele não era mais limitado.
ele não era mais o Jesus carne, ele era o Jesus agora espírito. E os discípulos, irmãos, já tinham ouvido a palavra, os discípulos já tinham aprendido a verdade, os discípulos tinham aprendido, mas os discípulos ainda não tinham recebido a nova vida em Cristo, porque Cristo não tinha ressuscitado ainda. A nova vida em Cristo nós só recebemos porque Cristo ressuscitou. E os discípulos não tinham recebido ainda a nova vida em Cristo. Então Jesus vem e assopra sobre os discípulos o espírito de vida. Lá no livro de Gênesis, quando Deus criou Adão, o que Deus fez primeiro? Restaurou a terra, não foi? Eu esqueci o nome, irmão Antônio. Lá no princípio a Bíblia diz que Deus fez o quê? Criou o céu e a terra. Depois a terra estava vazia, uniforme, cheia de treva, não é isso? Então Deus faz o quê? Deus restaurou a terra, sim ou não? Haja luz, houve luz. Haja separação de luz e trevas. Apareça a porção seca, apareceu a terra estava escondida no fundo das águas. Ele disse: apareça, a terra veio para cima e apareceu a terra. Ele disse: haja separação entre céu, entre expansão, água de cima, água de baixo, que a terra produza, que as águas produzam. E Deus fez, ficou tudo bonito. A terra verdinha, as águas cheias de peixe, as aves voando, cheio de animais, e estava tudo bonito. Agora aquilo que estava destruído, caótico, feio, vazio, sem vida, agora estava bonita a terra, restaurada, uma terra nova. Tudo bonito, foi restaurado. Então Deus fez o que agora? Deus então pronuncia aquela palavra mágica, né? Façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E Deus pegou do pó da terra e formou do pó da terra um homem, um boneco. E o boneco estava lá estendido no chão. O homem estava pronto, já criado, formado, mas estava no chão. Não havia vida em Adão ainda. Deus já tinha feito Adão, mas Adão ainda não estava vivo. Eu fiquei pensando por quê? Que quando Deus terminou de moldar Adão, Adão já não saiu andando, já não começou a mexer. Foi Deus que fez Adão. Mas Adão estava lá deitado no chão, um boneco, apenas um boneco. Já era Adão, mas não tinha vida. O que Deus fez? O que Deus fez, irmão João? Soprou. Deus chegou assim, ó, no nariz de Adão. E o Espírito entrou dentro de Adão e Adão ficou vivo. Agora Adão começou a andar. Aleluia. Os discípulos, o mesmo sopro, a mesma palavra usada para traduzir o sopro que Deus deu na narina de Adão, é o mesmo sopro que Jesus assoprou sobre os discípulos. Glória a Deus. Os discípulos já haviam sido restaurados por Jesus, mas não havia vida nos discípulos espiritual ainda, vida própria. Os discípulos andavam com Jesus, irmão. Eles só
Cristo ainda. Não nasceu ainda, irmãos. Batizou nas águas. Ele pode ser o que for na igreja. Mas se ele não anda segundo a vontade de Deus, o espírito de vida ainda não entrou nele. É só um boneco morto na terra ainda. É só um fantoche. Não tem vida própria. Sabe o que é fantoche, né? Aquele bichinho que você tem que enfiar a mão dentro dele para ele poder se mexer, e você tem que falar por ele. Tem muita gente que ainda é fantoche, irmão. Não tem vida própria. Não. O objetivo de Deus é nos dar uma nova vida. Uma nova vida em Cristo Jesus. Porque a irmã citou aqui, é o que Paulo diz: em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Mas só é mais do que vencedor aquele que está em Cristo. Aleluia. Aquele que recebeu o Espírito de Deus, a nova vida. O Espírito Santo não está do lado dele, está dentro dele. Glória a Deus. Sabe por quê? Tem muita gente na igreja que o Espírito Santo está com ele, mas não está nele. O Espírito Santo anda do lado dele. Sabe por quê? Por misericórdia, irmãos. Para proteger ele, porque sabe que o inimigo quer matar, quer acabar com ele. Então o Espírito Santo anda do lado dele, para ajudar ele. Mas o Espírito Santo não quer andar do teu lado, ele quer andar dentro de você. Oh, aleluia! Ele veio para morar em nós, irmãos. Amém. Mas, glória a Deus. Então, quando João disse, ele vos batizará com o Espírito Santo, era esse batismo que ele estava falando. Era o de João 20, 22. Era receber a pessoa do Espírito Santo para começar a viver uma nova vida. Aleluia. Para começar, para entender Deus, irmãos, para entender a vontade de Deus, precisamos da pessoa do Espírito Santo dentro de nós. Mas, como eu disse, isso só acontece depois da restauração, do arrependimento. Só depois que você começa a ouvir a palavra, e você começa a temer a palavra, e você permite que a palavra comece a tirar o mal de dentro de você, aí então o Espírito Santo entra dentro de você, para você começar a viver uma nova vida em Cristo. Joel disse isso. Primeira restauração, e há de ser que depois derramarei do meu Espírito. Então alguma coisa tem que acontecer antes. E Jesus, irmãos, não batizou ninguém com o Espírito Santo logo de cara. Ele podia muito bem, os discípulos que chegou até ele, André, Pedro, que foram os primeiros discípulos de Jesus, ele poderia muito bem ter colocado as mãos sobre Pedro, sobre André, e ter batizado eles, mas eles não estavam aptos para receber ainda. Precisavam ainda ser regenerados, ser transformados ainda. Pedro, irmãos, era um bom crente, mas negou Jesus 3 vezes. Mas depois que Pedro recebeu o Espírito Santo, Pedro nunca mais negou Jesus. Nunca mais. Então, se nós quisermos, irmãos, receber a plenitude, porque não é parcial, plenitude do Espírito de Deus na nossa vida, nós temos que primeiro aceitar a restauração na nossa vida. E quem restaura o crente é a palavra. O Espírito Santo não restaura ninguém. Não é essa a função dele. Não é essa a função dele, restaurar ninguém. A função de restaurar, de limpar, é a palavra. É a palavra que limpa, é a palavra que transforma o cristão. O Espírito Santo vem para nos guiar no caminho. Nós já entramos no caminho pela palavra, porque a palavra nos mostra o caminho. Jesus disse: conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Jesus é a verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, porque ele falou assim: eu sou o caminho e a verdade. Então Jesus é a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta, é Jesus. E Jesus é o quê? Jesus é a palavra. No princípio era o verbo é a palavra.
Se você conhece Jesus, se você conhece a verdade, se você conhece a palavra, você fica livre, liberto. E uma vez liberto, o Espírito Santo entra em você para te guiar, para te orientar. A palavra nos coage, irmãos. A palavra nos fere, o Espírito Santo não. A palavra é como uma espada. A própria Bíblia diz lá em Hebreus, a palavra é uma espada de dois gumes, e é a espada do Espírito. O Espírito não fere ninguém, o Espírito convence. Alguém convence alguém ferindo? Ó, não faz isso, não vai, não fica, não fala, não pega, não bate, não briga, não xinga, não responde. Ai, não faz isso, não faz aquilo. O Espírito Santo faz isso na nossa vida. Ele nos orienta. Olha, não vai não, que vai dar errado. Fica aqui, mantém o teu curso aqui. Mas a palavra não, irmãos. A palavra, para tirar de nós o mal, a palavra fere às vezes, arranca um pedaço de nós. Aleluia, Jesus. Então nós somos livres pela palavra e guiados pelo Espírito de Deus. Aleluia. No caminho. Essa é a função do Espírito Santo. Essa é a função da palavra na nossa vida. Mas João disse que além de ser batizado com o Espírito Santo, seríamos também batizados com fogo. Fogo fala de poder. Não tem nada mais poderoso que o fogo, irmãos. Não tem. Lembra quando Elias ofereceu um sacrifício lá no monte, junto com os profetas de Baal? Lembra? Ele construiu o quê? Um altar. Do que é o altar? Diga-se de pedra. De pedra, diga de pedra. Ele construiu um altar de pedra, Elias. 12 pedras. Tinha lenha, madeira. E ainda jogou água. E formou um rio de água em volta do altar. E tinha carne em cima do altar. Veja bem, tinha água, tinha carne, tinha madeira e tinha pedra naquele altar. Mas aí, irmãos, o fogo veio de cima. O fogo queimou a carne, o fogo queimou a lenha, o fogo queimou a pedra e liberou a água. O fogo é o poder. Nada pode parar o fogo. O fogo derrete o aço, o fogo derrete o ferro, o fogo derrete a pedra. O fogo é indestrutível. Então o batismo com o Espírito Santo é para receber uma nova vida em Cristo, é para andar na direção, é para viver em obediência a Deus. É para isso que somos batizados com o Espírito Santo. Mas tem o batismo com fogo, poder. Por quê, irmãos? Porque o mundo é mau. Jesus disse: o mundo é mau. E o diabo é o príncipe deste século, deste mundo. E Pedro disse: o diabo, o vosso inimigo, anda em vosso derredor buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, viver nesse mundo, por mais que nós fomos limpos pela palavra e somos guiados pelo Espírito de Deus, isso não é suficiente para viver nesse mundo. Para falar de Jesus, então, para fazer a obra de Deus, para chegar em alguém e dizer: olha, Jesus te ama, Jesus é maravilhoso, Ele quer salvar você, transformar você. Parece fácil, né? Mas não é fácil fazer isso. Então precisamos do batismo com fogo, que é, nós conhecemos como batismo com o Espírito Santo, mas aí já não é batismo, é revestimento que a Bíblia fala. Jesus disse lá em Lucas, capítulo 24 de Lucas, Jesus chama os discípulos, Ele vai subir para o céu, é a hora dele ir embora, chegou a hora da despedida. Jesus não pode mais ficar na terra. Ele disse: eu preciso ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não vem. E Ele disse: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora Ele não falou Espírito Santo, Ele falou poder. É o que João disse: batismo com fogo, poder. Os discípulos já tinham recebido o Espírito Santo, mas agora eles precisavam continuar a obra, eles precisavam pregar, eles precisavam expulsar demônio, eles precisavam orar para os enfermos, eles precisavam anunciar Cristo. E naquela época anunciar Cristo, irmão, não era brincadeira não. Precisava de ousadia para anunciar Cristo. E reuniram-se lá em Jerusalém e ficaram anunciando. Ficaram anunciando lá por
barulho de um vento muito forte e entrou dentro do cenáculo. E eles começaram a olhar um para o outro e começaram a ver uma língua de fogo na cabeça de cada um do outro. João, tem uma bola de fogo na sua cabeça. Pedro, na sua também tem, Pedro. Maria, na sua cabeça também tem uma língua de fogo. Ei, João, na sua cabeça também tem uma. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. E nessa hora, irmãos, Pedro já saiu para o lado de fora da igreja. E uma multidão do lado de fora, e Pedro já começou a pregar com ousadia. E Pedro já ganhou quase 3.000 almas para Jesus naquele dia. Mas aí, irmãos, me chamou a atenção isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Vou ler só o verso 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia o Evangelho. Os discípulos, irmãos, foram presos. Pedro, João, foram presos por causa do Evangelho. Ficaram presos, foram interrogados, sabe por quê? Porque curaram aquele paralítico lá na porta do templo, e foram levados para a cadeia para prestar depoimento. Prestaram depoimento, não encontraram nenhuma culpa em Pedro e em João, soltaram Pedro e João, e eles foram para uma casa de uma irmã. Chegaram lá na casa, eles estavam reunidos já, um grupo de irmãos preocupados com a vida dos dois apóstolos. E eles chegaram e contaram o que aconteceu, contaram qual foi a reação dos principais dos sacerdotes. E o texto diz que então eles começaram a orar ao Senhor, e a oração deles era essa: Senhor, dai-nos ousadia para anunciar a tua palavra. E quando eles oraram, o lugar começou a se mover, a mexer, começou como no dia de Pentecostes, e mais uma vez o Espírito Santo veio sobre eles e os encheu de poder, e eles começaram a sair pelas ruas anunciando Cristo com ousadia. O poder do Espírito Santo, irmãos, não é para ninguém se vangloriar, para ninguém se promover. O poder do Espírito Santo é capacitação para fazer a obra de Deus. O revestimento de poder é isso, é a capacitação para mim e para você fazer aquilo que nós não temos capacidade para fazer, aquilo que eu não tenho coragem de fazer. O Espírito Santo me dá coragem. Aquilo que eu não tenho força para fazer, Ele me dá força para fazer. Isso é poder, revestimento. E revestimento, irmãos, a palavra já diz: revestir significa vestir novamente, vestir de novo. Quando você faz uma casa, você levanta a parede, não é isso? De bloco ou de tijolo. A parede já está pronta. Mas aí, para ela ficar mais resistente, ela precisa de ser revestida com massa. Se você fizer uma casa de tijolo, de barro, e se você não revestir a parede, com o tempo, o tijolo vai derretendo com a chuva, derretendo, e abre os buracos na casa, a casa cai. O revestimento é para ela suportar a chuva, o sol, o vento, as mudanças climáticas. É para isso que o revestimento serve. E na nossa vida não é diferente. Deus nos deu o Espírito Santo, nos deu uma nova vida, mas nós temos que manter essa nova vida que recebemos. Mas para manter ela, nós precisamos do poder do Espírito Santo para lutar contra o diabo. É o que Paulo escreveu lá em Efésios. No demais, irmão, olha de novo, irmão, temos que prestar atenção nessas palavras. No demais, irmãos meus, revestimos do Senhor, revestimos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, é contra principado, potestade, espíritos da maldade que estão nas regiões celestiais. Então Paulo fala o quê? No demais, irmãos meus. Então ele tinha falado alguma coisa antes. E se você for ler a Efésios, antes de Paulo escrever o capítulo 6, você vai ver que Paulo está ensinando como ser um crente patrão, como ser um crente
empregado, como ser um crente esposo, como ser uma crente esposa, como ser um crente filho, como ser um crente pai. A receita para você ser um bom cristão. Mas ele fala no demais, quer dizer, precisa de mais alguma coisa. Não basta ser um bom crente, não basta ser um bom pai, não basta ser um bom pastor, não basta ser um bom marido, não basta ser uma boa esposa. Temos que nos revestir do Espírito Santo para suportar as afrontas do diabo, irmão. Se o diabo olhasse para você e falasse, não, aquele crente ali é muito fiel, ele é muito obediente, ele é um bom esposo, ela é uma boa esposa, ele é honesto como patrão, ele é honesto como empregado, ele é um bom filho, ele é um bom pai, e ficasse com medo de você, irmão, maravilha. Mas o diabo não fica com medo de você. Você pode ser um bom crente, exemplo em todas as áreas da sua vida. Ele vai tentar derrubar você, ele vai tentar desviar você do caminho do Senhor. Então você precisa de revestimento, poder, que Paulo disse, toda a armadura de Deus, para que você possa resistir firme no dia mau. Por isso que Jesus, lá em Apocalipse, nós vamos juntando os versículos para você entender alguma coisa lá em Apocalipse, Jesus disse assim, ó, guarda o que tu tens. Para quê? Para que ninguém tome a sua coroa. Então Jesus está falando que eu tenho alguma coisa que eu preciso guardar, que se eu perder isso, eu perco a minha coroa também. O que eu tenho, irmãos, que me dá direito numa coroa no céu? A nova vida em Cristo Jesus. Se eu sou uma nova criatura em Cristo, eu tenho uma coroa lá no céu, porque lá no céu tem uma coroa reservada para aqueles que são filhos de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que vive uma nova vida, que vive como uma nova criatura. Tem uma coroa para ir lá, mas o diabo quer roubar a tua coroa. A única maneira de ele roubar a tua coroa é ele fazendo você sair do caminho do Senhor. Você deixar a sua vida em Cristo de lado e voltar a viver a sua velha vida. Voltar a praticar o que você praticava antes. Voltar a falar o que você falava antes. Voltar a pensar o que você pensava antes. O diabo quer trazer isso tudo de volta para você deixar de viver a sua nova vida. Aquela que Paulo disse, a vida que agora vivo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. Aleluia. Paulo não fazia o que ele queria. Paulo não ia onde queria, não pensava o que queria. Paulo fazia aquilo que Cristo queria que ele fizesse. E Cristo foi a mesma coisa. Sabe o que Cristo falou? Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o Pai me enviou a fazer. As palavras que eu digo para vocês, eu não as digo de mim mesmo, mas eu digo aquilo que eu ouvi do meu Pai lá no céu. Então viver em Cristo, irmãos, é fazer a vontade dele, é pedir permissão para ele para fazer as coisas, é perguntar se posso, quando, como, e se ele me autorizar a fazer, eu faço. Por quê? Porque a vida que eu estou vivendo agora não é mais a minha vida, porque a minha vida é o que Jesus disse, aquele que perde a sua vida, encontra. O que encontra a sua própria vida, perde a vida. Que vida que ele está falando? Vida eterna. Quando você deixa de viver a sua própria vida, você encontra a vida eterna, você recebe a vida eterna, a nova vida em Cristo. Mas se você começa a viver a sua própria vida, a fazer o que você quer fazer, a fazer o que você gosta de fazer, o que você acha que deve ser feito, você perde a vida eterna. Então, irmão, primeiro nós temos que aceitar a palavra de Deus como regra na nossa vida. Se ela falar que uma coisa está errada e nós estivermos praticando aquilo, nós temos que abandonar isso. É a palavra que manda, é ela que manda. E aí quando nós acatamos isso, irmãos, nós recebemos o Espírito de Deus. Aí ele deixa de andar do nosso lado, ele entra dentro de nós, passa a andar conosco, dentro de nós, passa a morar em nós. E aí quando ele passa a morar em nós ainda temos a opção de buscar, de invocar o revestimento do poder que ele tem. Falar em estranha, profetizar, curar enfermo, enfim, todo tipo de poder que você imaginar que o Espírito Santo tem.
nós temos a liberdade ou a ousadia de receber isso em nossos corações, em nossa vida. O tempo não dá, mas eu queria entrar numa área que, sabe, que ultimamente tem me preocupado. Quem sabe eu volto aqui mais no final da campanha e eu quero falar sobre a pessoa que não tem a presença do Espírito Santo dentro dele, mas tem o poder. Sabe aonde Jesus diz sobre esse tipo de pessoa? Lá em Mateus capítulo 7, versículo 22 em diante, ele diz assim: nem todos os que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E muitos vão me dizer naquele dia, eu disse muitos, vão me dizer naquele dia, mas Senhor, no teu nome eu curei enfermo, eu expulsei demônio, eu falei língua estranha, eu profetizei, eu fiz maravilha no teu nome. E ele vai falar o quê? Apartai vós de mim, porque eu não vos conheço. Era o poder de Deus que estava na vida deles, revestido de poder, mas era só o poder, a presença não, porque eu disse que a presença só entra em nós quando acontece a primeira parte, a regeneração, a transformação, o arrependimento. Porque o batismo na água simboliza isso, a lavagem dos pecados. Está falando de limpeza, de transformação, de regeneração, de restauração. Então por isso a sequência: batismo em água, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. Mas muita gente quer atalhar, irmão. Muita gente quer atalhar. Ele quer ir direto para o fogo primeiro. E se você pedir, irmão, Deus dá. Mas no céu não entra, não adianta nada. Vai com o poder de ressuscitar morto e tudo para o inferno. Ressuscitou tanto morto, mas não conseguiu viver, não conseguiu ter vida. Está cheio de pessoas assim, irmão, que você olha na vida dele, o poder de Deus está na vida dele. Ele ora, Jesus cura mesmo. Ele profetiza e acontece. Ele fala língua estranha. É uma coisa tremenda. Mas aí você olha, você vê que ele não vive uma nova vida em Cristo. Ele vive uma vida velha, uma vida de pecado, uma vida de miséria ainda. Então, irmão, não vamos atropelar não. Para você viver a plenitude, vamos passo por passo, porque eu disse que Deus é organizado. Primeiro, aceite a palavra no seu coração como regra de fé. Irmão, não interessa. Ah, mas a igreja liberou. Irmão, a igreja não tem poder para liberar nada. A igreja não tem poder de liberar, de proibir nada. A regra de fé nossa é a palavra. Ah, agora pode. Ah, não foi tratado não sei aonde, agora pode. Pode o quê, irmão? Quem somos nós para tratar alguma coisa concernente à Bíblia? Não. Nós podemos tratar alguma coisa concernente à igreja. Algum costume da igreja, isso aí pode ser mudado. Mas a regra de fé da igreja? Não. Mas tem muita gente, irmão, que se amanhã o pastor falar, irmão, se você matar alguém aí, legítima defesa, não é pecado não, pode matar lá. O camarada amanhã mata dois, irmão. Não, o pastor falou que agora está liberado, que não é mais pecado. É assim, irmão. Se algum pastor falar aí em algum culto aí, irmão, dependendo da situação, você contar uma mentirinha, irmão, isso não tem problema, irmão. Isso é normal. Amanhã o camarada está mentindo. Não, o pastor falou que isso aí não tem problema. Irmão, para com isso. A nossa regra de fé é a palavra. Aceite a palavra como regra de fé. Se a palavra fala sim, sim. Se a palavra fala não, não. Se a palavra fala sobe, sobe. Se a palavra fala desce, desce. Não interessa onde você está. Lembra quando Israel ficou perdido no cativeiro 70 anos? Perderam também a palavra de Deus. Mas um dia o povo voltou para Jerusalém. Voltou. O povo queria ser o povo de Deus de novo. Aí Esdras conseguiu reunir os livros, a Torá, o Pentateuco, o livro da lei. E Esdras, então, quando estava com o livro da lei,
E Esdras leu um negócio lá, irmão, que o povo não queria nem ter ouvido. Quando a lei dizia assim, que não podia casar com mulher estrangeira. Deus falou, não, é para casar com mulher estrangeira. E nem dar os seus filhos em casamento. Não podia nem tomar de lá e nem dar daqui para lá. Ninguém, não podia haver casamento entre Israel e outro povo. Ah, mas eles são bonzinhos, é gente boa. Não, nem problema, não pode. Irmão, e eles tinham casado. Já tinha filho, tinha neto. Já pensou 70 anos. Já tinha neto, bisneto. Família tudo formada, irmão. Casado com mulher estrangeira. Mas e agora? A lei dizia que não podia. Como é que faz? Quando Esdras leu isso, irmão, Esdras ficou tão desesperado. Porque Esdras conhecia o povo. Esdras tinha amigo, parente que tinha casado com mulher estrangeira. E tinha filhos, tinha netos, irmão. Esdras entrou em desespero e começou a jogar terra na cabeça e rasgar os vestidos. O povo chegou e falou, não, fica assim não. Nós seremos contigo nesse negócio. Mandou tudo embora, irmão. Mandou os filhos embora, mandou as mulheres embora, mandou os netos embora, mandou tudo embora, irmão. Está pensando que foi fácil? Mandar a mulher que tinha 30 anos, 40 anos de casado junto, mandar filho, irmão, embora. Só porque por quê? Porque a palavra não foi essa que mandou, foi a palavra que dizia que não podia. Mas eles queriam começar a viver uma nova vida. Aleluia. Eles queriam voltar a ser filhos de Deus, não criatura. Tiveram que mandar tudo embora, irmão. Irmão, é assim que nós temos que nos comportar. Nós temos que ler a Bíblia para isso, para descobrir o que ela fala que está errado em nós, para nós nos obster disso. Aí quando nós fazemos isso, irmão, o Espírito Santo vem sem você chamar, sem você pedir. Ele vem e entra dentro de você. Aí tudo muda, irmãos. Porque aí ele vai assumir o controle da tua vida. E ele vai guiar você, ele vai dirigir você, irmão. E você não vai bater cabeça, você não vai cair no buraco, você não vai cair no laço do diabo, você não vai cair em contradição, porque você é guiado pelo Espírito de Deus. Vocês me entenderam, irmãos? Se não entendeu, começa de novo. Entendeu? Nós temos que ser restaurados pela palavra, para que o Espírito Santo venha morar em nós. Aí quando ele estiver morando em nós, irmãos, aí nós vamos começar a buscar poder. Senhor, agora eu quero poder, porque agora eu quero fazer a tua obra, eu quero pregar o teu evangelho, eu quero mostrar para o mundo que o Senhor é bom, é maravilhoso, que o Senhor cura, que o Senhor restaura, que o Senhor faz maravilha. Amém? Eu queria que viesse todo mundo para frente hoje, para mim orar. Todo mundo. Quem já fala, quem já tem batismo com fogo e quem não tem. Venha todo mundo para frente. É o princípio, é o primeiro dia. Aleluia. E eu vou te dizer uma coisa que me preocupa, é que a presença do Espírito Santo, ela vai embora da nossa vida. O poder não. O poder não vai embora da nossa vida. Aleluia. Se você continuar acreditando que o poder de Deus está na tua vida, que Jesus cura, Ele vai continuar curando através de você. Mas a presença de Deus, irmão, dependendo do que nós fazemos, ela sai de nós. O poder não. Então tem pessoa que recebeu a presença, recebeu o poder, mas começou a viver de maneira errada, a presença foi embora. Ficou só o poder, porque continua crendo. Jesus disse, estes sinais seguirão aos que crê. Os sinais seguem os que crê. Qualquer um que acreditar, irmão, os sinais acompanham ele. Lembra quando os discípulos chegaram e falaram, Jesus, nós encontramos umas pessoas ali na esquina de cima que estavam lá curando as pessoas, fazendo a tua obra lá no teu nome, e nós mandamos eles parar. Jesus falou, não faz isso não, deixa eles. O que não é contra nós é por nós. Então, não seguia Jesus, não andava com Jesus, mas viu Jesus fazer e acreditou que podia ser feito, começou a fazer também. Aleluia. Então, irmão, não se entusiasme quando você vê alguém sendo usado por Deus. Usar, Deus usa qualquer pessoa. Se entusiasme quando você vê alguém vivendo uma nova vida. Quando você vê alguém cumprindo
cumprindo a palavra, aí você bate palma, aí você admira, aí você glorifica a Deus pela vida dele. Quando você vê alguém cumprindo a palavra, falando a verdade, sendo obediente, sendo submisso, sendo manso, perdoando as pessoas, amando o próximo. Quando você vê alguém fazendo isso, aí você admire ele e glorifica a Deus, porque ali tem um homem de Deus de verdade, uma mulher de Deus de verdade. Amém? Porque Jesus, a própria Paulo disse, irmão, que o diabo se transfigura até num anjo de luz. Jesus disse que ele faz até fogo descer do céu para enganar os escolhidos. Então, não se entusiasme com isso. Mas você pode usufruir de tudo isso, tá? Poder, presença e nova vida em Cristo. Então, às vezes você está aqui hoje e você não sente, você frequenta a igreja, mas você não sente que você vive uma nova vida. Eu vou te dar uma só, sabe o que? Tem pessoa aqui desse jeito, me ouvindo. O que é? Como que eu sei que eu estou vivendo uma nova vida em Cristo? Irmãos, quando você vive uma nova vida em Cristo, nada é ruim para você. Nem as lutas, nem as dificuldades não é ruim. Você passa por elas. Mas você não, sabe, você não consegue reclamar ou murmurar daquilo. Porque algo novo dentro de você. Está tudo ruim acontecendo em volta de você. Mas dentro de você há uma novidade. Há uma coisa nova, gostosa, gloriosa. Há paz dentro de você. Está uma tribulação em volta de você. Mas dentro de você há paz. Aleluia, Jesus. Todo mundo perdeu a esperança, mas você continua tendo esperança. É verdade, é maravilhoso, Pai. Isso é uma nova vida, irmãos, em Cristo. Mas nós podemos deixar de viver ela, se nós não tomarmos cuidado. A gente começa a viver como o mundo, irmão. Começa a ficar desesperado. Tem crente, irmão, entrando em depressão. Por quê? Não, irmão, depressão não faz parte da vida de crente, não. É um estado de tristeza profundo. Isso não foi isso que Jesus deu para nós. A nova vida não oferece isso, irmão. É a nova vida de paz, de tranquilidade, de sossego. Então, você vai começar a dizer para Deus hoje: Senhor, eu quero viver uma nova vida. Eu quero viver uma vida diferente. Diferente das pessoas que eu conheço aí fora. Eu quero ser uma pessoa diferente. Não é porque você vem na igreja e carrega a Bíblia, não, irmão. Porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que tem alguma coisa diferente em você, que não tem explicação. O seu olhar é diferente. Sabe, o seu semblante é diferente, as suas palavras são diferentes, as suas atitudes são diferentes, você é diferente. Por quê? Porque Cristo vive dentro de você. Amém? Então você vai pedir para Deus isso. Primeiro, Senhor, eu quero uma nova vida. O mundo pode viver em tribulação, mas eu não. Eu não. O mundo pode ficar desesperado, mas eu não. Aleluia. O mundo pode entrar em depressão, mas eu não. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Eu em Cristo Jesus, eu sou mais do que vencedor. Não interessa o que está acontecendo, irmãos. Deus é maior na tua vida. O que está dentro de você é maior, irmão, do que o que está lá fora. É o que Paulo diz: se é que o Espírito de Deus está dentro em vós. Por isso que Paulo faz essa indagação em Coríntios. Se é que ele está ali dentro. Irmão, fala para o Espírito Santo: para de andar do meu lado e entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Entra aqui dentro. Eu quero que o Senhor entre dentro de mim e me ajuda a viver. Porque eu não estou conseguindo. Seja sincero, irmão. Você não está conseguindo viver uma nova vida de retidão, de sinceridade. Quando você menos espera, está escorregando, está fazendo o que não devia fazer, falando o que não devia falar, está falando igual ao mundo, está pensando igual ao mundo, irmão. Mas você vai dizer: Senhor, entra dentro de mim, porque eu quero viver uma nova vida. Eu não quero ser só um crente, não. Eu quero ser uma nova criatura. Aleluia. Pede para Deus uma nova vida agora, que Ele vai te dar. Ele vai assoprar nessa noite aqui sobre nós, irmão. Você pode não falar em língua hoje, não, mas até no final da campanha você vai falar.
mas você vai sair daqui sentindo uma nova vida, uma Aleluia, virtude dentro de você, não é fora, não é no ouvido não, é dentro do coração. Chega de ouvir Deus falar no teu ouvido, comece a ouvir Deus falar dentro do teu coração. Eu te amo, eu sou contigo, eu te conheço, eu te escolhi, eu te chamei, eu vou te abençoar, eu vou te dar vitória. Feche os seus olhos agora. Feche os seus olhos. Você vai começar a invocar. Diga: Espírito Santo, entra dentro do meu coração. Espírito Santo, eu ouvi tua palavra, eu entendi. Eu estou fazendo errado, eu estou fazendo coisas que eu não devia fazer, mas eu não quero. Me ajuda, eu entendi a tua palavra, me limpa, me liberta, me purifica nessa noite, Senhor. Mas Espírito Santo, vem, entra dentro de mim, me dá uma nova vida, uma nova expectativa, um novo sentimento. Me dá, em nome de Jesus. Vai orando, irmão, vai adorando. Eu vou orar por algumas pessoas, irmão. Vai adorando. Aleluia. Vai adorando, Glória a Deus. vai clamando, vai invocando, irmão. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vem, Senhor, vem, Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus vai abençoando nesse momento, Deus. Sua palavra foi ministrada nessa noite, Deus. Agora, Senhor, começa, meu Deus, a trabalhar, meu Deus, dentro dessa mensagem que foi ministrada nessa noite, Deus. Essa noite vai limpar, meu Pai do céu, em nome de